Bom, agora que a gente passou aqui tanto pelo entendimento do porquê que isso tudo é relevante, né, de por que não escalar a falha, ao mesmo tempo como encontrar a coerência, é hora da gente falar então o que significa a construção da máquina de vendas. Mas antes da gente falar dessa construção, eu queria falar um pouco do que significa uma operação maquinada, que é algo que a gente escuta bastante por aqui. Existem duas grandes culturas, se a gente pode dizer assim, quando a gente fala de uma operação de vendas. Existe a cultura das estrelas, né, onde você tem poucos ah, representantes, né, poucos colaboradores que representam boa parte dos outputs, dos resultados, ou seja, geralmente você tem uma parcela 20% das pessoas representando 80% do resultado, e você tem de outro lado uma cultura baseada em ciência. Isso significa que você tem 80% das pessoas representando 80% dos resultados ou mais. Então, isso significa que você consegue estar nivelando o nível de entrega e diminuindo essa distorção, essa variação de performance entre as pessoas do time. Isso significa ter uma operação maquinada na prática, ou seja, boa parte das pessoas garantindo boa parte dos resultados do time. Quando a gente fala de qual que são as principais diferenças, né, e os principais itens para se construir uma operação maquinada, a gente passa por 6 grandes etapas, né? Então, primeiro são os processos que regem toda a etapa, toda a jornada do cliente, a capacitação do time, né, e os colaterais para poder ajudarem eles ao longo dessa jornada, quais são as habilidades das pessoas que estão no time, as ferramentas que têm disponíveis para poder maximizar e trazer eficiência para o time e os dados que estão ali em volta dessa operação. Quando a gente olha para a cultura do estrelismo, a gente vê que processos, na verdade, ele está no topo dessa pirâmide, não é onde se tem um foco muito grande. E o problema disso é que você não se permite inspecionar o processo, né? O que acontece com que se tenha o que a gente chama de fire hire. Você contrata, essa pessoa performa durante o tempo, ela passa a não performar, e aí você demite e contrata outra pessoa que já vem com relacionamento, já vem com uma certa bagagem de mercado e também certos vícios de mercado. Então a grande diferença entre essas duas é que tem uma inversão dessa pirâmide, né? Onde você passa a ter o processo como a base da pirâmide para que você consiga inspecionar o que está dando certo e principalmente o que não está para que possa mudar, né, como é feito. E acho que um ponto muito relevante é qual que é o desenho organizacional que essa operação ela tem. E a gente vai cobrir cada um desses itens agora na sequência. Tudo começa mapeando a jornada. Aqui, a gente tem que pensar que tem um life cycle de como o cliente ele descobre sobre a empresa, como que ele se educa sobre o produto e como que esse impacto ele pode ser gerado para ele, como que ele negocia e seleciona dentre os diferentes provedores, como que ele chega, né, na promessa do resultado, ou seja, como que ele é ativado e começa a perceber e receber o impacto prometido, e depois como que ele expande isso, seja para novos produtos ou seja para o restante da organização. O principal ponto é que cada uma dessas etapas elas vão dar um norte, principalmente de quais são os stakeholders que vão ser responsáveis por essas etapas e o que é preciso e o que significa passar para uma nova etapa. Né? Quais são os gatilhos, quais são os colaterais, os materiais que cada uma dessas pessoas vão precisar para poder estarem sendo mais eficientes. Mas, de novo, tudo começa na jornada. E ter a jornada do cliente sob a perspectiva do comprador, não na sua perspectiva, na perspectiva do vendedor, é muito importante. Porque é a partir daí que vai permitir com que o processo seja inspecionado e todos os outros itens que compõem a pirâmide aqui da maquinação de vendas. O segundo item, ele tem a ver com a tecnologia. E tecnologia, ela é uma forma de se trazer ou mais efetividade, ou mais eficiência, ou melhorar a experiência desse processo como um todo. Então, quebrando um pouco dos 3 itens, a efetividade são ferramentas que ajudam a fechar mais contratos. São provedores que ajudam a ter uma leitura de um life cycle e entender como se pode, uh, basicamente, aumentar o resultado. A eficiência fala muito mais com como que se pode fazer mais com menos recursos, como é o caso de Gong e outras ferramentas que otimizam
os recursos existentes. E por fim, a busca por uma experiência melhor, fazendo com que esse processo ele seja menos penoso, seja menos oneroso para os dois lados. Podemos dar o exemplo aqui de uma ClickSign, que facilita todo o processo de assinatura e gestão de assinaturas de contratos. Aqui, quando a gente fala do tech stack, acho que assim como uma organização, existe uma evolução natural de como que isso tudo começa. Nenhuma organização já vai começar com todas esses ferramentais. No começo da vida de uma empresa, não tem por que você já sair contratando um CRM. É natural que você nem tenha demanda o suficiente para que justifique esse custo, né? E a empresa é o momento onde todo centavo ele é muito valioso. Então aqui, assim, comece com Excel básico, conforme o time for evoluindo, pense em contratar CRMs aqui que possam atender e a promover, né, uma coesão maior no registro das informações e principalmente a análise dos dados dessas informações. Então, aqui pensa que cada parte do tech stack também ele tem que estar coerente com cada etapa da jornada, do que o time de marketing vai usar, SDRs, Account Executives, Customer Success e Account Managers. Quando falamos aqui, principalmente de enablement, né, ou seja, qual que é a linguagem que se fala dentro do time, quais são os treinamentos que o time precisa para que ele seja mais eficiente e consiga atingir melhores resultados, existem diferentes metodologias. Né? E quando a gente fala das metodologias, isso acaba criando uma certa entropia interna. Então, se o time de marketing fala uma linguagem, o time de SDRs fala outra, o de vendedores outra, e o de Customer Success e Account Managers outra, é muito difícil é, entrar numa coesão e, consequentemente, dar uma experiência melhor para o cliente, porque, afinal, o cliente é o mesmo. O que é diferente são só as linguagens e os stakeholders internos. E as organizações elas têm que procurar entender o que é a linha mestre, né, ao longo dessa jornada, para que isso também facilite não só a capacitação do time interno, mas também a coesão e, consequentemente, a conversão desses clientes para etapas subsequentes. E uma das formas que todas essas etapas têm a linguagem comum de todas essas etapas é uma linguagem de impacto, ou seja, todo cliente ele tem uma dor que o produto da sua empresa está procurando solucionar, seja vender mais, seja economizar custo, seja ser mais eficiente, seja cumprir com regras como emissão de nota fiscal ou cumprir com é, regras regulatórias. Então, o impacto é a linguagem que todas essas etapas vão ter em comum. Então, quando a gente fala de qual que é a linha mestre de uma organização maquinada, é saber, claro, qual que é a sua capacidade de impacto, quais são as principais funcionalidades, features que sejam, que conseguem estar atingindo e trazendo esse impacto para o cliente, simplificando toda a régua de comunicação e treinamento dentro da organização. Quando a gente olha para o organizacional, aqui a gente volta bastante para a questão do ticket médio. Então, quanto menor o ticket médio, mais especializado vai ser o time para que ele consiga atender um volume maior. Ter um quê de uma transacionalidade. Quanto maior for o ticket médio, mais sênior tipicamente vai ser a pessoa do time, né? E, consequentemente, também mais complexo vai ser. Então, o nível de especialização é menor, ele vai muito mais para um lado do relacionamento. Só que o que é interessante é que quando você passa para uma etapa de expansão, né, retenção e expansão, essas óticas, elas na verdade são contrárias. Quando você vai para um ticket médio baixo, você tem profissionais que estão com carteiras de clientes muito maiores. Né? Então, aqui o exemplo, você tem um Customer Success que tem uma carteira de 400 clientes. Enquanto, na verdade, para tickets médios maiores, é necessário ter times que consigam ser especializados e fornecer o atendimento com a profundidade técnica e relacional necessária para que esse cliente consiga ter um LTV aqui que justifique justamente o ciclo e o custo de aquisição que não é barato dos grandes clientes. Quando a gente olha ainda para esse organizacional, existem diferentes formas de abordar a construção dessa jornada sob o ponto de vista de capital humano. E aqui é onde a gente fala dos pods. O pod ele é uma unidade produtiva dentro da sua organização. Então, aqui a gente tem que ser capaz de responder qual que é a capacidade de um pod, tanto de geração de lead, tanto de vendas, quanto também
principalmente de onboarding, né? E aqui que a gente vai mensurar a eficiência disso tudo. Então, um pod ele tem que ser composto pelo qualificador, vendedor e o implementador. E isso vai ter diferentes configurações a depender do seu ticket médio também. Um pod de inbound vai ser muito diferente de um pod de outbound. Mas o ponto que eu queria enfatizar aqui são dois. Todo pod ele tem que trazer no mínimo 2,5 vezes o quanto ele custa, tanto em termos de remuneração fixa quanto em termos de remuneração variável. E quando a gente olha para a estrutura do pod, ele também nos oferece uma visão do que são as promoções internas para cada um dos integrantes do time. Então, quando a gente tem um SDR, o caminho natural é que ele eventualmente vire um BDR, ou seja, antes ele qualificava os leads inbound, agora ele passa a prospectar leads proativamente. Ele sabendo qualificar e prospectar, ele está capacitado, eventualmente, para se tornar um account executive e fazer a venda de fato, né, a gestão do ciclo de vendas e realizar a negociação e a venda do produto. A partir do momento que é um account executive que está performando, ele naturalmente pode caminhar para um lado de ser líder de um pod. A única ressalva que eu faço aqui é que tudo isso tem que estar casado com o perfil de cada profissional. Muitas vezes você tem SDRs ou BDRs que seriam melhores pod leaders do que account executives. Mas, de toda maneira, isso dá um roadmap de como incentivar, né, e motivar os profissionais dentro da organização em como eles vão avançar e seniorizar ao longo da etapa, principalmente da jornada do cliente. E por fim, a especialização é algo que a gente fala bastante como uma forma de você estar trazendo uma eficiência maior para o time. Uma das grandes evoluções quando a gente pensa nas máquinas de vendas dos últimos 10 anos foi justamente trazer times que conseguem fornecer uma chance ao foco dos times de vendas. Afinal, o time de vendas está ali para vender e não para poder ficar produzindo material, garantindo que a informação do CRM está 100% correta, garantindo uma certa análise de dados ou ainda fazendo alterações nos sistemas e na tecnologia. Todo o tempo que um vendedor, ou um qualificador ou um implementador não está na frente do cliente, esse é um tempo que a gente poderia dizer que é um tempo perdido, porque a especialidade desse profissional não é fazer outra função que não essas três mencionadas. E é aqui que surge o time de Revenue Operations. Esse time ele vem com uma carga de cuidar de todo o aspecto de operações, né, seus Ops, Marketing Ops, SOps, que são times que vão cuidar principalmente no que tangencia a qualidade da informação, os processos, vão estar tocando em aspectos de enablement, ou seja, os materiais que os times estão utilizando para poder vender e negociar, o que é mais eficiente estar fazendo por aqui. Nos dados, ou seja, agregando todas essas informações para entender o que funciona e o que não funciona. E, por fim, estratégia, ao entender o que funciona e o que não funciona, se deveria haver algum direcionamento, tanto de foco de mercado, de vertical, ou até mesmo de ticket médio, pricing, que é um assunto que também aqui muitas vezes fica perdido dentro de muitas empresas e principalmente no early stage. Então, pensar em como trazer uma institucionalização, né, de um time de operações que é focado em receita, para que ele dê mais tempo e capacidade para os times que estão no front, para os times de marketing, vendas e customer success, dar uma chance ao foco, dar uma chance ao sucesso da operação como um todo. E aqui sim, esse é o time que vai ajudar a não só construir, mas como também sustentar uma máquina de vendas eficiente e escalável.